Olá, amigos do Gran Cursos Online. Sou o professor Carlos Mendonça e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário, já com foco na reforma da Previdência. Para a aula de hoje, eu separei as regras de aposentadoria que vão vigorar até que haja uma regulamentação da reforma da Previdência. Na aula anterior, eu já havia alertado vocês o seguinte, olha, com a reforma da Previdência, o modo de estudar o direito previdenciário vai sofrer uma pequena alteração. Por quê? Antes nós estávamos acostumados a ler o texto da Constituição e depois descer para a legislação infraconstitucional. Agora, com a reforma, você vai ter que ler o texto da Constituição e também o texto da emenda constitucional. Porque o artigo 40, que sempre foi a casa do regime próprio de previdência dos servidores, ele foi disciplinado de uma forma extremamente superficial, porque basicamente os requisitos de acesso às aposentadorias, elas vão depender de uma legislação que ainda vai ser editada. Enquanto isso, até que as leis regulamentem a reforma da Previdência, a própria emenda constitucional, ela já traz quais seriam as regras aplicáveis aos novos servidores. Portanto, você que está aí estudando, querendo passar no concurso, hoje você vai saber quais são as regras que serão aplicáveis a você, beleza? Então, corta aqui para a tela. Tá aí a matéria, o professor. Vamos continuar aqui, ó. Regime próprio de previdência social, só para servidores públicos federais. Isso daqui você vai encontrar no artigo 40 da Constituição de 88, mas de uma forma extremamente superficial, porque esse dispositivo ainda depende de regulamentação, e até que a regulamentação seja editada, você pode conhecer as regras de aposentadoria, as novas regras de aposentadoria do servidor público, no artigo 10 da reforma da Previdência. Ou seja, da emenda constitucional que introduziu as novas regras de aposentadoria no nosso país. Partindo então dessa ideia, tá? Esse artigo 10 da reforma da Previdência que traz as novas regras de aposentadoria, destaco também que por enquanto essas regras valem apenas para servidores públicos federais, já que na tramitação da reforma da Previdência, estados, municípios, Distrito Federal, eles foram retirados e aí a gente tem que aguardar a apreciação da PEC paralela, que trata dos servidores dos demais entes federativos. Por enquanto, as novas regras de aposentadoria no serviço público são aplicáveis apenas aos servidores federais. E sendo assim, o mencionado artigo 10 da reforma da Previdência, ele tem a seguinte redação: até que entre em vigor lei federal que discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores públicos da União, aplica-se o disposto neste artigo. Portanto, aqui estão as novas regras de aposentadoria dos servidores públicos, tá? Dos novos servidores públicos. Quem quiser se aposentar voluntariamente, quais as regras que ele tem que seguir? Pois bem, antes da reforma, nós tínhamos dois tipos de aposentadoria voluntária. Tínhamos aposentadoria por idade e tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição. Com a reforma, então vou colocar aqui depois, essas duas aposentadorias foram fundidas, de modo que agora a aposentadoria do servidor público é uma mistura de idade mais tempo de contribuição, tá? Tá mais para tempo de contribuição ou tá mais para idade? Atualmente fica mais para idade. A gente pode até dizer, olha, hoje o servidor público ele vai se aposentar por idade. E a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta com a reforma da Previdência. Então, as novas idades passam a ser para o homem 65 anos e para a mulher
62 anos, tá? Essa daqui é uma regra geral. Essa regra geral não vai ser aplicada aos professores, aos policiais, a quem exerce atividade sujeita a condições adversas, aos servidores públicos deficientes. Isso aqui não vai ser aplicada, tá? Isso aqui é só para quem está, digamos, na regra geral. Situações específicas possuem regras específicas. Que pessoas são essas? Servidores públicos, professores, policiais, aqueles que exercem atividade especial, aquela atividade faz mal à saúde, e servidores portadores de deficiência. Eu uso a palavra deficiência porque é a mesma que a Constituição está utilizando. Além da idade, tá? O servidor público ele vai ter que ter um tempo mínimo de contribuição, que vai ser de 25 anos de tempo de contribuição. Reparem que é até um pouco menor que o tempo que vigorava antes. Antes, o homem, servidor, teria que trabalhar 35 anos e a mulher 30 anos. Agora, com a reforma da Previdência, aparentemente ele teria que trabalhar menos, ou seja, 25 anos. Tudo bem, é um ponto de vista. Nesses 25 anos aqui, ele precisa ter no mínimo 10 anos no serviço público e, dentro desses 10 anos, mais 5 anos no cargo. Portanto, resumindo, os novos servidores públicos, para se aposentarem, deverão ter homens 65 anos, mulher 62 anos, e aí tem que cumprir no mínimo 25 anos de contribuição, e dentro desses 25 anos, 10 anos no mínimo no serviço público. Ele pode ter 15 anos na iniciativa privada, e nesses 10 anos de serviço público, no mínimo ele deve cumprir 5 anos naquele cargo. É o que diz a linha B do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da emenda constitucional que introduziu a reforma da Previdência. Então, basicamente, essa aí é a nova regra de aposentadoria. Para a gente comparar como é que era antigamente, antes da reforma da Previdência, tá? Tinha também uma idade mínima para o homem servidor 60 anos, para a mulher 55 anos. O homem deveria cumprir 35 anos de contribuição, a mulher 30 anos de contribuição, e nesses anos de contribuição, no mínimo 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Aí o requisito era comum para homens e mulheres. E nós tínhamos aquelas situações específicas do professor, por exemplo, ele reduzia em 5 anos a idade e o tempo de contribuição, deveria manter o tempo no serviço público e também no cargo. Os policiais se aposentavam pelas regras da Lei Complementar 51 de 85, para quem não conhecia, o policial homem tinha que trabalhar 30 anos, sendo 20 na atividade policial, a mulher policial tinha que trabalhar 25 anos, sendo 15 na atividade policial. E aqueles que trabalhassem no serviço público sujeito a condições insalubres, adversas, a aposentadoria sequer era regulamentada, o que fazia com que eles se aposentassem pelas regras gerais. Aí, após a reforma da Previdência, essa aqui passou a ser a regra geral, tá? A idade de 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher, os 25 anos, de atividade, de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Bom, o professor também vai acompanhar essa alteração. A nova idade mínima para o professor homem passou a ser 60, para a mulher passou a ser 57. Repare que houve redução de 5 anos em relação à regra geral. O 65 caiu para 60, o 62 cai para 57 e aqui também unificou o tempo de magistério, 25 anos, tanto para homem quanto para mulher. Continua 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Para os policiais, introduziu-se uma idade mínima, tanto para homem quanto para mulher. No mínimo, eles vão precisar ter 55 anos e o tempo de atividade foi unificado, tanto para homem quanto para mulher. No mínimo, eles devem trabalhar 30 anos, sendo que 25 anos na atividade
policial. Aquela atividade especial que dava ensejo à aposentadoria especial, que antes sequer era regulamentada, ela passa então a ter os seguintes requisitos: no mínimo 60 anos de idade, 25 anos de atividade sujeita a condições especiais, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Então, de forma bastante resumida, aqui eu tenho as regras de aposentadoria dos novos servidores públicos, tá? Propositalmente, eu ainda não coloquei aqui o servidor portador de deficiência, tá? Como é que funcionava o portador de deficiência? Então, antigamente, o servidor deficiente, como é que ele se aposentava? Mesma coisa, a aposentadoria do servidor portador de deficiência, como ela não era regulamentada, ele teria que cair aqui, ó, na regra geral, ou buscaria o Poder Judiciário para tentar uma regra parecida com a do INSS. Tá? Essa jurisprudência, inclusive, já estava sendo formada, só que agora ela passa a ser meio que sem sentido, porque depois da reforma, o servidor deficiente, ele vai se aposentar com as regras de aposentadoria da Lei Complementar 142 de 2013. Ué, professor, a reforma é agora. Por que a lei é de 2013? Porque aqui havia regulamentação dos trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao regime geral de previdência social. Os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao INSS, eles já tinham a aposentadoria do deficiente regulamentada desde 2013. Aí a reforma veio e falou assim, olha, vamos aplicar essa regra da iniciativa privada no serviço público. Para quem? Para os servidores portadores de deficiência. Então, ó, corta aqui para mim. Aqui está, tá, o resumo da ópera. É assim que os novos servidores, eles irão se aposentar daqui para frente. Aí você deve estar se perguntando, e os servidores mais antigos, aqueles que já estavam em atividade? Pois bem, para esses servidores, a reforma da Previdência, ela está criando regras de transição. Afinal, esses servidores mais antigos, eles não poderão se aposentar com as regras antigas e também não precisam cumprir as novas regras. Para ele, nós vamos apresentar regras de transição, não tão boas como as regras antigas, mas também não tão ruins como as novas regras. Ele vai ficar num meio termo, tá? Esse meio termo é o que a reforma chamou de regras de transição. Para o servidor público, linhas gerais, nós vamos ter duas regras de transição. O policial vai ter sua própria regra de transição, tá? O servidor que se submete a condições insalubres, ele vai ter sua própria regra de transição. Mas antes da gente falar de regra de transição, a gente vai estudar um pouco melhor as atuais regras aplicáveis aos novos servidores. Quando isso estiver no sangue massificado, aí a gente passa para vocês as regras de transição para os antigos servidores. Combinado? Acompanha comigo aqui, volta para cá. Bom, tá aí o quadro com as novas regras de aposentadoria. A gente vai avançar um pouquinho, tá? Para falar também de aposentadorias involuntárias. Uma coisa é o servidor que reúne os requisitos, ele voluntariamente pede a sua aposentadoria. Me refiro aqui aos requisitos do quadro anterior. Mas também existem situações que forçam o servidor a se aposentar mesmo contra a sua vontade. Aí, nesse caso, é aquela aposentadoria compulsória, que todo mundo conhece, e a antiga aposentadoria por invalidez. A antiga aposentadoria por invalidez, ela passa a ter uma nova nomenclatura. Seria aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez. Então, de acordo com o artigo 10 da emenda que introduziu a reforma da Previdência,
O servidor público será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação. Então, a primeira tentativa é que ele seja readaptado em outra função, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria. Ou ele vai ser aposentado compulsoriamente, a Constituição fala 70 anos, ou nos termos de lei complementar os 75, vamos resumir, a compulsória ela vai ocorrer aos 75 anos. E mais uma vez, para você entender como é que você vai estudar o regime próprio de previdência. Primeiro, você estuda o artigo 40 da Constituição de 88, depois você vai dar uma olhadinha no artigo 10 da reforma da Previdência. Você precisa conjugar esses dois dispositivos para você então entender como que são as novas regras de aposentadoria no serviço público, tá? Então vamos lá. As aposentadorias especiais. Que aposentadorias são essas? Volta aqui para mim. Então olha só. Tem o servidor público tradicional, aquele que se encaixa na regra geral. Homem 65, mulher 62, 25 anos de atividade, sendo 10 no serviço público e 5 anos no cargo. E nós temos situações mais específicas do policial, do professor, quem exerce a atividade sujeita a condições insalubres e também para os servidores portadores de deficiência. São essas situações que eu coloquei aqui sobre a rubrica de aposentadorias especiais. Tranquilo? Então volta para cá, vamos continuar. E vamos começar então pelo policial. Eu tô falando aqui o novo policial, tá? Aquele policial que entrou após a reforma, tá? E o anterior? O anterior é regra de transição, que a gente vai conhecer depois, tá? E mais uma vez, essas regras só valem para servidores públicos federais. Então, só Polícia Federal, Rodoviário Federal, Ferroviário Federal, o policial legislativo da Câmara, o policial legislativo do Senado, o policial civil do Distrito Federal. Por que ele está aqui? Porque a PCDF é órgão da União, então ele pode ser qualificado como servidor público federal. E a novidade é que o agente federal penitenciário ou socioeducativo, tá, que passa a ser a polícia penal, tá, o policial penal, o agente penitenciário, ele também vai se encaixar nessa regra. É aquilo que está lá no quadrinho, tá? 55 anos de idade para quem, homem ou mulher, para ambos os sexos. Não tem mais essa diferenciação. Homens e mulheres policiais, no mínimo, terão que ter 55 anos de idade, 30 anos de atividade, sendo que dos 30 anos, pelo menos 25 anos de efetivo exercício em cargo dessas carreiras. Repare que ele coloca aqui no plural. Por quê? Repare o seguinte, quando eu digo assim, o cara tem que ter no mínimo 25 anos de atividade policial, mistura tudo, pode ser policial civil, pode trazer um tempo de policial militar, pode trazer um tempinho aí de agente penitenciário, pode trazer o tempo das Forças Armadas. Tudo isso eu vou considerar como atividade policial para ele alcançar no mínimo esses 25 anos, e se por acaso ele exercer uma outra atividade que não seja policial, aí ele vai somar para chegar aos 30 anos de contribuição. É uma regra melhor que a dos demais servidores. Repare que o servidor homem tem que ir até 65 anos de idade. Servidora mulher até os 62. Se for policial, até os 55 anos de idade. Entenderam? Então volta para cá. Então aqui eu tenho regras somente para os servidores públicos policiais da União. Agora, por que eu não falei aqui 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo? Muito simples. Porque esses 25 anos aqui de atividade policial já pressupõe que é no serviço público. Você não consegue ser policial na atividade privada. Então seria desnecessário falar 10 anos no serviço público e 5 no cargo. 25 anos de atividade policial, obviamente que é
no serviço público, ok? Mais um. Agora, aquele servidor que se submete a condições insalubres. Antes da reforma da Previdência, essa aposentadoria não era regulamentada. Veio a reforma e criou, então, esses requisitos. Para ele, no mínimo, 60 anos de idade, ele tem que trabalhar 25 anos de efetiva exposição ao agente agressivo e também de contribuição, e nesses 25 anos pode ser de iniciativa privada e pode ser de serviço público. Tá? No serviço público mesmo, no mínimo, ele precisa ter só 10 anos. Pode trabalhar 15 anos numa atividade insalubre na iniciativa privada, mas 10 no mínimo tem que ser no serviço público e nesses 10 anos, pelo menos 5 anos no cargo, tá? Então você imagine aí um operador de raio-x de um hospital público. Agora ele vai se aposentar por essas novas regras aqui. Tá, e aqueles que eram mais antigos, da época que sequer existia a regulamentação dessa aposentadoria? Também super simples, tá? A reforma, ela traz uma regra de transição específica para esse servidor que veremos em outra aula. E além desses requisitos, eu aplico subsidiariamente as regras da aposentadoria especial do regime geral de previdência social. Ok? Vamos lá. Professor. Eu falo aqui o professor servidor. Tá? Qualquer servidor, não. Por enquanto, só regras para servidor, professor da União. Estados e municípios, por enquanto, ficaram fora da reforma da Previdência. Para eles, o homem, 60 anos de idade, professora mulher, 57 anos de idade, acaba aquela diferenciação homem 30, mulher 25, todos eles agora com 25 anos de atividade de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Professor universitário ficou de fora, beleza? E nesses 25 anos de atividade de magistério, 10 anos como servidor, professor, e 5 anos naquele cargo que ele vai postular a aposentadoria. Então, corta aqui para mim. Você deve estar assim, poxa, então melhorou, porque antigamente o homem teria que trabalhar 30 anos, né? Para a mulher sempre foi 25, mais ou menos, tá? Mais ou menos. Isso aqui é uma aparente bondade do legislador. Porque apesar de eu ter diminuído para o homem de 30 para 25, quando ele for se aposentar, se ele só tiver trabalhado 25 anos, ele vai sofrer uma drástica redução no valor da sua aposentadoria, porque a metodologia de cálculo também sofreu uma profunda alteração e ela beneficia quem trabalha mais tempo. Quem trabalha pouco tempo, o valor é muito baixo, posso dizer até um valor irrisório. Portanto, é aparente que houve uma redução do tempo de contribuição. Então eu reduzi um pouco o tempo de contribuição, porque isso aqui é mínimo, né? Ninguém vai querer trabalhar só esse mínimo, vai ter que trabalhar mais para que não tenha um valor de aposentadoria muito baixo. Então ele tudo bem, pode se aposentar com 25 anos, mas vai querer receber muito pouco, 70% do que ele teria direito, é muito pouco. Então, na verdade, é só uma aparência, tá? No mínimo pode ser 25, mas o valor é tão baixo que ele vai se animar e ficar um pouquinho mais, beleza? Vamos continuar, volta para cá. Prosseguindo então, tá? Agora o servidor com deficiência, eu já falei. Antigamente essa aposentadoria, ela não era regulamentada. Com a reforma da Previdência, passa a seguir as mesmas regras do regime geral de previdência, ou seja, eu vou aplicar ao servidor público com deficiência a Lei Complementar 142 de 2013. Tá? A gente não precisa entrar em tanto detalhamento dessa regra, porque ela quase não cai em concurso, e se por acaso o seu concurso cair a Lei Complementar 142, é simples, só acessar a aula específica sobre o servidor com deficiência. Vamos conhecer aqui o artigo 22 da reforma da Previdência. Até que lei discipline o parágrafo 4º-A do artigo 40, aqui ó, é da Constituição, tá? Bem como o parágrafo 1º do 201, aqui seria servidor público, aqui seria da iniciativa privada.
a aposentadoria da pessoa com deficiência, segurada do Regime Geral de Previdência Social, ou do servidor público federal com deficiência, vinculado a regime próprio de Previdência Social, desde que cumpridos, no caso do servidor, tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo, em que for concedida a aposentadoria, será concedida na forma da Lei Complementar 142, de 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios, beleza? Só para avisá-los, tá? O servidor com deficiência, ele não vai ter a tal idade mínima, tá? Seria a única hipótese que não há idade mínima para a aposentadoria, vai ser então para o portador de deficiência, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Então, ó, corta aqui para mim. Em linhas gerais, essas são as novas regras de aposentadoria, tá? Aplicáveis aos servidores públicos. Aqui nós demos os requisitos de acesso à aposentadoria. A gente vai parar por aqui, na sequência a gente volta para falar então da pensão por morte e do cálculo das aposentadorias. Então, um minutinho, daqui a pouco eu volto.